Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Em que reinado nós vivemos aqui na Terra? Quando você olha esse planeta Terra, você vê edificações lindas, igual o Taj Mahal aqui, que é uma das maravilhas do mundo, né? Que está entre aí as melhores colocadas como uma das grandes maravilhas do mundo. Uma edificação linda, absurda, né? O Taj Mahal, você vê, é bonito, absurdo, né? Então, a monarquia terrena é uma monarquia trevosa. É uma monarquia trevosa. A gente vive uma paz forçada, uma paz à base de terrorismo bélico, poderio bélico financeiro impositivo, armamento pesado, autoritarismo, reinado dos homens na terra. É uma monarquia trevosa, uma paz forçada, a chamada falsa paz. É considerado isso porque está escrito na Bíblia Sagrada que no reinado do Anticristo a gente vive uma falsa paz, uma falsa corrupta, autoritária, de procedência maligna, que nos causa tanta dor e sofrimento que vivemos rezando, vigiando e orando, sonhando, dormindo e acordado com um dia estar no reinado de Jesus Cristo, no paraíso, merecermos a salvação, viver em espírito de glória, né? Corpo de espírito de glória, indestrutível, invulnerável, insuperável, sem dor e sofrimento, sem mais cansaço, sem mais morte, sem luto, uma vida eterna de verdade. Então, nessa monarquia terrena, no mundo dos mortais, a gente vive uma falsa paz, uma paz corrupta, forçada a poder de fogo, tiro, porrada e bomba, nos forçando a aceitar perder calado, nos forçando a termos prejuízo, nos forçando a sofrer. Nós vivemos uma falsa paz corrupta, de procedência maligna, monarquia trevosa que nos faz muito mal à nossa saúde, nos adoecendo para nos vender a cura, uma economia corrupta, crescente, impositiva, autoritária, uma economia corrompida, crescente, autoritária, impositiva, que força toda a gente a viver doente, muita dor e sofrimento, fazendo a gente viver em constante oração, sonhando com a salvação, com acordar no paraíso, no reino de Jesus Cristo, na paz eterna, sem dor e sofrimento, sem mortandade, sem luto, uma paz de verdade. E aí, você sabendo disso, onde fica Jesus Cristo no meio de tudo isso? No reino dos céus. O Espírito Santo dele que habita entre nós, ele vai vivendo, acompanhando a nossa história aqui embaixo, e ele serve como termômetro, o relógio atômico de Jesus Cristo para saber quando que ele vai implantar ali o ponto final, concluir a obra final, que é o Apocalipse. Então o paraíso dele, o espírito dele aqui na Terra é igual o relógio atômico dele, o relógio do Apocalipse dele. É igual ele mesmo fala: o que fizeste para os meus pequeninos, assim fizeste por mim. Então, o espírito dele que se move em nós, à medida que vai sofrendo os tormentos com a gente, ele sabe se ele apanhou mais ou foi mais bem tratado. O Espírito Santo de Jesus Cristo. Então você às vezes, eu não sei se você tem experiência, às vezes você deve ter visto o rosto de Jesus Cristo em você em algum determinado momento de muita dor e sofrimento, ele te ajudando a seguir em frente.
Então é assim, ele vai batalhando junto com a gente. À medida que ele vai sendo bem tratado, de acordo com o ensinamento dele, ele está sabendo se as pessoas estão vivendo ou não o ensinamento dele. Dando água a quem tem sede, dando de comer a quem tem fome, dando de vestir a quem está nu, dando abrigo a quem está desabrigado, visitando quem está enfermo, visitando quem está preso. Então o espírito dele acompanha a nossa rotina, a nossa luta diária, do dia a dia, junto com a gente. E o espírito dele sabe se a gente está respeitando mais ele, a autoridade dele, ou deixando o mundo ser do jeito que é, não se importando com nada, vivendo sem se importar com nada. O Espírito Santo dele sabe se a gente está agindo mais de acordo com a vontade dele ou de acordo com a vontade do diabo, no caminho largo da perdição, sem se importar com nada. Então, toda vez que o Espírito Santo dele volta para ele, volta com todas as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se a carga é positiva, ele continua nos dando livramento, nos dando trégua. Ele amplia, né, o sol e a lua, ele afasta o sol e a lua e aumenta o nosso tempo na terra, as nossas metas. É assim que ele vai sabendo, ele vai sentindo se estamos mais de acordo com ele ou de acordo com o anticristo, vivendo no caminho largo da perdição sem se importar com nada. O espírito dele sentindo que estamos fazendo um bom trabalho, ele vai mantendo assim a gente continuando. Por isso ele deixa o sol e a lua afastados. Mas o espírito dele apanhando, ele aproxima o sol e a lua, mostrando que se ferir demais ele, né, maltratar ele demais, ele choca aquele sol e a lua e cumpre com o resto que está escrito na Bíblia Sagrada, transformando o mundo de trevas, mar de sangue, um verdadeiro inferno na terra, do jeito que está escrito na Bíblia em Apocalipse. Aí ele deixa a treva tomar conta, o diabo tomar conta de vez, arrebentando com o sol e com a lua, o céu virando treva pura, o rio, as águas, o mar virando sangue, e toda dor e sofrimento, pranto e ranger de dente acontece. Então é assim que ele vai adiando esse apocalipse da Bíblia Sagrada. Pelas sensações, compartilhamento de emoções do que nós vivemos aqui na Terra. O espírito dele luta junto com a gente e apanha junto com a gente. Mas à medida que estamos mais alinhados a ele, agindo mais de acordo com a vontade dele, esse ponto final vai sendo adiado.